Olá, meu nome é Jair Araújo e na aula de hoje nós vamos dar sequência ao curso de Estatística Básica. Na aula 1, nós trabalhamos os conceitos básicos de estatística e apresentamos uma distribuição de frequência para dados agrupados sem intervalos de classe. E na aula de hoje, nós vamos exemplificar uma distribuição de frequência para dados agrupados em intervalos de classe. Então, aí nós temos um exemplo de uma pesquisa feita com 40 agricultores no estado do Ceará, onde nós temos uma amostra de tamanho N igual a 40 de estaturas em centímetro de filhos de agricultores, né, de 40 agricultores. Então, quando os dados estão assim, desse modo, que vocês estão vendo nesse slide, fica difícil você mensurar qual o menor ou qual a maior estatura. E a ideia aqui principal é nós construirmos uma distribuição de frequência com essas informações para que você consiga fazer uma leitura organizada desses dados. Então, o primeiro passo de nós construirmos essa distribuição de frequência é fazermos o rol. Na verdade, o rol é simplesmente você ordenar as informações de forma crescente ou decrescente. Normalmente, se faz uma ordenação de forma crescente. Então, aqui eu já peguei os mesmos dados do slide 1, mesmos dados do slide 1, e fizemos uma ordenação de forma crescente, do menor valor para o maior valor 173. Então, a nossa amostra começa com o menor valor 150, 151, 152 e até o último valor 173. Desse modo, ou seja, com os dados organizados de forma crescente, você já pode responder duas perguntas. Por exemplo, qual a menor estatura? 150 centímetros, que é o menor valor da amostra. Qual a maior estatura? 173 centímetros. Então, eu posso dizer que nesta amostra, o indivíduo que apresenta a menor estatura é aquele que tem uma estatura de 150 centímetros. Bom, do mesmo modo, a nossa amostra, né, continua sendo N igual a 40 observações. O segundo passo para construir a nossa tabela é calcular o número de classe, que ele é dado por I igual a 1 mais 3,3 o log de N, que é o log do número de observações na amostra. Então, aplicando essa simples estrutura nos nossos dados, nós temos I igual a 1 mais 3,3 vezes o log de 40. Se você fizer esses cálculos, você vai ter um valor aproximado a 6. Né? Eu utilizei aqui como número inteiro, mais próximo 6. O terceiro passo é a obtenção da amplitude total, que é dada por o valor máximo observado menos o valor mínimo. No nosso caso, você observe que o nosso valor máximo é 173, menos o valor mínimo, 150. Portanto, a nossa amplitude total será 173 menos 150 e 23 centímetros. O quarto passo é a determinação da amplitude de classe, que vai ser dado pela amplitude total dividido por o número de classe, que é I. Portanto, a nossa amplitude de classe será 23, calculado no passo 3, dividido por 6, calculado no passo 2. 23 dividido por 6 dá 3,8 e nós podemos arredondar para 4. Né? Então, portanto, nós temos construir uma tabela de distribuição de frequência que terá 6 classes, cada uma com amplitude de 4 centímetros e amplitude total de 23 centímetros. Então, continuando, aqui nós temos a nossa tabela de distribuição de frequência, construída com 6 classes. Cada classe nós temos o limite inferior e o limite superior. Por exemplo, na primeira classe, como limite inferior, nós temos o valor de 150 e como limite superior, 154. Observe que eu tenho um intervalo fechado à esquerda e aberto à direita. Portanto, o valor de 150 está incluído nesta classe e o valor de 154 não está incluído. 154 está incluído na segunda classe.
fechado também à esquerda e aberto à direita. Como é que essa tabela pode ser construída? Note que a primeira classe, o primeiro valor da primeira classe, ou seja, o limite inferior da primeira classe, que é 150, ele é exatamente o primeiro valor da nossa amostra após construir o rol. Quer ver? Vejamos. No nosso rol, os dados organizados de forma crescente, o primeiro valor é 150. Então, esse valor será nosso limite inferior da primeira classe. O limite superior da primeira classe, você vai somar 150 mais a amplitude de classe. Os nossos dados, a amplitude de classe foi 4 centímetros. Então, portanto, 150 mais 4, 154. A próxima classe, que é a nossa segunda classe, será de 154 mais 4 centímetros, 158. Por que 4 centímetros? Novamente, porque a amplitude de classe foi 4 centímetros, calculada no passo 4. E assim sucessivamente, você constrói todas as classes da tabela de distribuição de frequência. A próxima coluna é chamada ponto médio. O ponto médio nada mais é do que a soma do limite inferior mais o limite superior dividido por 2. Então, aqui nós temos 150 mais 154 dividido por 2, 152. 154 mais 158 na segunda classe dividido por 2, 156. E assim sucessivamente você constrói a coluna de ponto médio da tabela de distribuição de frequência para dados agrupados em intervalo de classe. A próxima coluna, nós temos a frequência absoluta, que é o número de observações que tem em cada intervalo. Na primeira classe, nós temos observações que vai do 150 até o valor 153,9. Note que o valor de 154 ele não está incluído na primeira classe. Portanto, você tem que voltar para o rol e contar quantos elementos contém na sua amostra até o número 153,9. Então, nós temos 150, primeiro elemento, 151, segundo elemento, 152, terceiro elemento, 153, quatro elementos. Então, a nossa frequência absoluta da primeira classe será 4. Ou seja, nós temos 4 observações entre 150 e 153,9. E assim sucessivamente, você vai construir todas as frequências absolutas das classes 2 até a classe sexta. A frequência absoluta em termos relativos é chamada de frequência relativa, como nós já vimos na primeira aula, que vai ser a frequência absoluta dividido por n. Na primeira classe, nós temos 4 como frequência absoluta, dividido por n, que é o tamanho da amostra, nós temos a primeira frequência relativa. A próxima frequência relativa será 9 dividido por 40. Na terceira classe, nós temos 11 dividido por 40. Quarta classe, 8 dividido por 40. Sucessivamente, você vai encontrar a frequência absoluta, quarta, quinta e sexta classe. A frequência acumulada, como nós já vimos no primeiro vídeo, você repete a frequência absoluta é exatamente igual à primeira frequência acumulada, e a segunda frequência acumulada será a soma da frequência acumulada da primeira classe mais a frequência absoluta da segunda classe. Aqui nós temos 4 mais 9, 13. 13 mais 11, 24. 24 mais 8, 32. 32 mais 5, 37. E na última classe, nós temos como frequência acumulada 37 mais 3, 40. Então, construída a nossa frequência acumulada da tabela de distribuição de frequência para dados agrupados em intervalo de classe. Na última coluna,
nós temos a frequência acumulada relativa. Então, na primeira classe, nós teremos 4 dividido por n, ou seja, 4 dividido por 40. Na segunda classe, 13 dividido por 40. Terceira classe, 24 dividido por 40. 32 dividido por 40. 37 dividido por 40 na quinta classe e 40 dividido por 40 na sexta classe. Então, nós temos os dados organizados em formas de tabela de distribuição de frequência para dados agrupados em intervalo de classe. E a nossa tabela nós temos 6 classes. Isso é importante porque nós podemos fazer uma leitura organizada desses dados. Por exemplo, nós podemos identificar quantos indivíduos têm estatura entre 154 centímetros e 157,9. Essa resposta está na coluna de frequência absoluta na segunda classe, que são exatamente o número de indivíduos que possuem uma estatura entre 154 e 157,9 centímetros. São 9 indivíduos, são 9 pessoas na amostra. Nós podemos também obter qual o percentual dos indivíduos que têm estaturas entre 154 centímetros e 157,9. Você pode obter através da interpretação da frequência relativa na segunda classe, que é 9 dividido por 40 vezes 100. Podemos também responder quantos indivíduos têm estaturas abaixo ou inferiores a 158 centímetros. É dado pela frequência acumulada. Eu tenho 13 indivíduos que têm estaturas inferiores a 158 centímetros. Nós temos 24 indivíduos que têm estaturas inferiores a 162 centímetros. Nós temos 32 indivíduos que têm estaturas inferiores a 166 centímetros. E, por último, em termos percentuais, nós podemos responder qual a percentagem de filhos cujas estaturas são inferiores a 158 centímetros. Novamente, se nós voltarmos na tabela, essas informações estão na coluna de frequência acumulada relativa da segunda classe, que são os indivíduos que têm estaturas inferiores a 158 centímetros, em termos percentuais, será 13 dividido por 40 vezes 100. Note, portanto, que os dados organizados em uma tabela de distribuição de frequência é possível você extrair muitas informações importantes da amostra. Algumas outras informações nós podemos extrair da tabela de distribuição de frequência, que é o cálculo de medidas de tendência central, que nós vamos ver nos próximos vídeos. Meu muito obrigado quem assistiu essa aula. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal e clique no sininho que nos ajuda bastante.